Olá, como vai? Aqui é Fausto Zambuja Machado. Hoje eu queria compartilhar com vocês sobre esse importante órgão do nosso corpo humano, que é o intestino. As funções dele vão muito além da produção de cocô e de soltar uns puns aí, que às vezes deixa a gente vamos dizer assim, numa sinuca de bico, né? Dependendo da situação social que nós estivermos. Mas enfim, eu queria falar que esse órgão é muito importante e as funções dele vão muito além das conhecidas por nós. E o intestino, nós temos o intestino delgado e temos o intestino grosso. O intestino delgado, uma das funções dele é a absorção de nutrientes. O intestino grosso continua o processo de digestão e ação de bactérias, né? E a absorção de água para deixar o bolo fecal mais firme, vamos dizer assim. É um pedaço final do intestino até chegar o reto e ser eliminado, né? E o intestino delgado, ele tem uma grande área de absorção. Se a gente vê o interior dele, é como se fosse dedos de luva. E cada dedo de luva tem as microvilosidades para aumentar a área de absorção. Então a área de absorção importante e vamos dizer assim, vai filtrar, né? Ela vai ser uma barreira entre o meio externo e o nosso meio interno. Então cada nutriente dos alimentos que nós comemos, dos legumes, verduras, as proteínas da carne, da gordura, então tudo é digerido e absorvido pelo intestino, principalmente intestino delgado, e essa é a função mais conhecida, né? Então ali na luz do intestino o alimento recebe em cada parte, desde a boca, né, a formação da saliva, no estômago a produção de ácido clorídrico, principalmente para digestão de proteínas, e desce para o duodeno, jejum e íleo, que é o nosso intestino delgado, e também recebe ali através do ducto, né? Vem o suco pancreático, e da vesícula vem a bile, que é para digestão da gordura. O pâncreas também inunda o nosso tubo digestivo no duodeno com os seus sucos pancreáticos, principalmente para digestão de proteínas e carboidratos, e pelo suco biliar as gorduras. E para que acontece isso? A gente pega um alimento complexo, uma proteína complexa, e quebra ela nas suas porções menores, que podem ser digeridas pelo intestino, pelas microvilosidades. E também os carboidratos complexos, principalmente os amidos, são quebrados até nas suas porções mais simples, principalmente a glicose, a galactose. Então e o suco biliar vem aí como um grande detergente, né, para dissolver, fazer uma quebra da gordura em micelas para poder ser absorvido também. E a gordura também é importante aí para a nossa alimentação. E o intestino é uma grande barreira, porque ele faz a separação com o nosso meio externo. Se a gente for pensar estritamente, a luz do intestino como um todo, ela é algo exterior a nós. E o nosso intestino vai servir como uma barreira para deixar que tudo que é ruim, tudo que não é aproveitável pelo nosso corpo possa ser eliminado pelo reto, né? Pela formação de fezes e com a formação de gases. Então essa é a nossa função. E como barreira, a gente deve pensar que o intestino seria uma grande muralha de proteção. E ali perto dessa muralha, vamos dizer que tem uma grande batalha entre as bactérias boas e as nossas bactérias ruins ali no intestino.
E também tem as nossas células de defesa na região dos enterócitos, né? Então, os enterócitos são as células do intestino que formam a barreira, tem uma ligação entre os enterócitos com uma proteína ligadora ali. E na parede ali tem linfócitos B, linfócitos T, os mastócitos e os macrófagos, ou seja, a primeira linha de frente, a nossa primeira linha de defesa. Você pensa o intestino aí como uma grande muralha e a absorção do que é bom e a excreção do que é ruim. E as nossas células de defesa, junto com as bactérias boas na luz do intestino, que é a grande responsável pela nossa defesa. Praticamente 80% de todas as reações, vamos dizer assim, contra corpo estranho, seja as bactérias, vermes, protozoários, fungo, acontece ali no intestino. Então, o nosso intestino funciona como um grande regulador imunológico, ou seja, cada vez mais está sendo aprofundado essa questão da relação entre a nossa saúde intestinal e o aparecimento das doenças autoimunes e também a formação de alergias alimentares e mesmo doenças neurológicas. Tem várias relações aí de a permeabilidade intestinal aumentada com a perda da conexão entre os enterócitos, levando ao maior processo inflamatório na região do intestino e alcançando o nosso sangue. Então isso tem uma relação muito forte com as doenças neurológicas também. É uma relação muito forte, por exemplo, como piora dos sintomas do autismo, piora de sintomas do Parkinson nesses pacientes com permeabilidade intestinal, na perda da integridade da barreira intestinal. Então, o nosso intestino é essa primeira linha de defesa, a primeira linha de defesa mais importante, e nós temos aliados na barreira do intestino, que são bactérias boas. Pensando aí numa situação de guerra, né, onde as nossas células são ajudadas aí pelas bifidobactérias e também pelos lactobacilos. Essas bactérias são muito boas e elas competem com as bactérias ruins, com as bactérias patogênicas, pelo microambiente ali na luz do intestino. É muito falado que às vezes temos mais bactérias dentro do intestino do que células no corpo. Então, como é importante manter uma flora bacteriana do intestino, uma microbiota saudável. E isso depende basicamente da nossa alimentação. Então, na medida do possível, uma alimentação adequada, rica em legumes, verduras, gorduras boas, principalmente de coco, abacate, enfim. Isso protege muito o nosso intestino e alimenta mais as bactérias boas. Em contraposição, as bactérias ruins, elas se alimentam mais facilmente de açúcares simples. Então você vê uma dieta rica em açúcar simples, seja guloseimas, sucos de caixinha, sodas, né, refrigerantes. Isso aí vai estabelecer um crescimento da nossa flora patogênica. Então veja como é importante uma alimentação correta, saudável, feita de forma regular, integral. Então é isso que eu queria passar para vocês, né? Vamos dizer assim, por exemplo, medicações. Uma simples medicação, por exemplo, que tira a acidez do estômago, são os prazóis da vida, elas tiram uma linha de defesa, que é a acidez. As nossas bactérias boas, por exemplo, gostam da acidez do estômago e elas toleram melhor a acidez. As bactérias patogênicas já não suportam tanta acidez. Então você vê que quando você tira a acidez do estômago, você está tirando uma barreira natural e predispõe ao crescimento desordenado das bactérias patogênicas. Olha só como é importante. Mesma coisa, o uso de antibióticos sem necessidade. É muito comum a prescrição de antibióticos em infecções virais. Além do problema de resistência bacteriana,
nós estamos fazendo um extermínio das nossas bactérias boas no intestino e pode causar uma disbiose intestinal. Muito comum, por exemplo, uma disbiose, que é a síndrome do hipercrescimento bacteriano, onde a formação de fezes hiperfermentadas, principalmente pela digestão do açúcar, e que pode ser um problema aí. Vamos citar algumas bactérias ruins, por exemplo, a Clostridium difficile, que está muito relacionada ao uso crônico de antibióticos, principalmente em pacientes que são hospitalizados, aqueles pacientes que têm que fazer o uso de antibiótico de várias vezes, por exemplo, para infecção urinária de repetição, ou pneumonia de repetição, que fazem muito uso de antibiótico. É muito comum crescer esse tipo de bactéria na luz do intestino e é um problema. Às vezes essas bactérias precisam até de vancomicina oral para serem tratadas, em alguns casos até transplante de fezes. Acredite, isso existe. E em alguns casos está indicado. Então também temos os vermes, ascaridias, e strongyloidias, e oxiurias, e teníase, são vermes aí que podem ferir e perder a integridade do nosso intestino e também trazer problemas, aumentar a absorção de toxinas, de germes patogênicos ali no luz do intestino. Então, o intestino é esse que leva nutrientes, assim que ele absorve e entra pelos enterócitos, ele chega na corrente sanguínea e vai ser distribuído aí pelo corpo para as nossas funções vitais. Por exemplo, a proteína serve para fazer a nossa estrutura, né? A reparação de tecidos. As gorduras são uma importante armazenadora de energia. O nosso próprio cérebro, ele consegue metabolizar os corpos cetônicos, que são a degradação da gordura em última instância. Então você veja aí como que é importante o intestino. Eu falei da questão de absorção e falei da questão imunológica. Outro ponto muito importante é que o nosso intestino ele é carregado de células nervosas, de corpos de neurônios. Por exemplo, a serotonina, que é um hormônio muito presente no cérebro, ele também está no nosso intestino. Então há uma relação muito grande entre a saúde do intestino e a saúde cerebral. Por exemplo, uma flora bacteriana descontrolada pode ter relação, por exemplo, com ganho de peso, com sintomas de ansiedade, sintomas de depressão. E é muito comum essa relação da síndrome do intestino irritável com ansiedade, por exemplo. Então é uma área que está sendo muito estudada, é uma relação muito grande entre, vamos dizer assim, o intestino ele tem uma ligação direta com o cérebro via principalmente nervo vago. E o cérebro envia fibras nervosas, principalmente através do sistema nervoso central, por fibras simpáticas e parasimpáticas. Então, por exemplo, se o intestino entende que tem algum mecanismo tóxico ali na luz do intestino, o cérebro responde avidamente e fala assim, olha, ou vomita, ou solta por cima, ou vômito, ou dá uma diarreia. Isso é uma proteção do cérebro para falar e que esse sinal foi dado lá pela nossa primeira linha de defesa no intestino, então responde com diarreia. Isso, por exemplo, acontece nos quadros infecciosos diarreicos. O cérebro responde fazendo uma cólica importante para jogar ali, seja um rotavírus embora, uma bactéria, para que ela não alcance o sistema sanguíneo, levando, por exemplo, um quadro de síndrome de resposta inflamatória sistêmica ou até mesmo um quadro séptico. Então você veja como é harmonioso, né, essa ligação do intestino com o nosso cérebro. Como é importante uma saúde e a conexão de um com o outro. Como eu falei, cada vez mais é um assunto muito estudado e eu acho que vai ter muita coisa para nós aí. Então, como é importante aí tratar bem do nosso intestino e cuidar dele. E vamos falar agora como que a gente sabe que o nosso intestino funciona bem. Basicamente, quando a gente não fica muito preocupado com ele. Então é muito comum, quando o intestino não vai bem,
é mudar a consistência das fezes. Consistências das fezes, nós usamos uma classificação que vai do grau 1 até a fezes tipo 1 até as fezes tipo 7. As fezes tipo 1 são aquelas fezes endurecidas em pequenas bolinhas que a pessoa tem que fazer muita força para poder evacuar. E a tipo 7 é aquela fezes diarreica com muito conteúdo líquido. Então, de forma, vamos dizer assim, os pacientes normais, a gente espera as fezes tipo 4 e principalmente as fezes tipo 3, que são mais fáceis de serem eliminadas sem dor nenhuma. Se foge desses tipos, ou o paciente tem uma desbiose intestinal, seja o intestino preso, então esse paciente que está constipado precisa tomar mais líquido, recompor a flora intestinal, ter uma rica alimentação aí em frutas, legumes e verduras. Alguns laxativos podem ser usados, principalmente à base de fibras do tipo Plantago ovata. Tem vários medicamentos aí. E tem outros medicamentos que aumentam a quantidade de líquido nas fezes e outros que são laxativos estimulantes, ou seja, eles fazem cólica para o paciente eliminar o conteúdo de fezes. E tem as pacientes com problema de diarreia, né? Tudo depende se é um sintoma agudo, daí nós pensamos mais nas infecções agudas, bacterianas ou viróticas. E também as infecções crônicas, sejam bacterianas, fúngicas ou vermes. Então é importante a gente acompanhar aí. Algumas coisas que podem dar dica também é a mudança na coloração das fezes, ou seja, as fezes enegrecidas, fezes avermelhadas, podem indicar, por exemplo, um sangramento no tubo intestinal, desde o estômago até o final do reto. Quanto mais baixo, mais vermelho vem as fezes, ou seja, o paciente que tem hemorroida pode ter sangue nas fezes, mas vamos dizer que seja um pólipo no intestino, pode aparecer sangue nas fezes. Enfim, é um sinal de alarme que deve ser investigado. Dor no abdômen, não é normal a gente sentir dor, principalmente se for dor em cólica, principalmente se o sintoma for crônico, a gente deve pesquisar. Também aqueles pacientes que têm perda de peso, ou seja, apontando para algum sintoma crônico e que pode apontar, por exemplo, com uma neoplasia de intestino. É importante, principalmente nos pacientes acima aí dos 50 anos, principalmente fazer uma colonoscopia de rotina para descartar a lesão no cólon, né? Que pode indicar, por exemplo, uma neoplasia de intestino, câncer. Então está indicado aí o rastreamento de câncer na fase precoce do intestino. E, por exemplo, umas fezes muito amareladas ou verde pode apontar por uma infecção. Fezes claras podem apontar, por exemplo, por uma obstrução de vias biliares ou uma doença do fígado, por exemplo, na hepatite. Enfim, mudança das cores das fezes também é uma coisa que deve nos preocupar. No geral, ela é amarronzada ou amarela, marrom escuro, claro, tem várias matizes aí das fezes, mas isso aí deve ser passado para o seu médico para acompanhamento. Outros sintomas, além da dor, da cólica, da cor das fezes, e a perda de peso, por exemplo, a gente deve se preocupar com sintomas associados, por exemplo, náuseas, a presença de vômitos, presença de resto de alimento nas fezes ou fezes gordurosas. Isso pode indicar uma má absorção do intestino. E também sintomas crônicos de diarreia, sangue nas fezes, a gente tem que pensar nas doenças intestinais inflamatórias ou na própria intolerância ao glúten. Então é isso, amigos, eu espero que vocês tenham gostado aí, a gente expôs rapidamente, só para trazer o interesse para vocês. E no próximo vídeo a gente vai falar sobre o que a gente pode fazer para melhorar a saúde do intestino. Eu falei da dieta, mas tem muito mais coisa que a gente pode fazer. Se possível, compartilhe esse vídeo, dá um joinha aí para aumentar a relevância dele. E se você gostou,
Nós agradecemos e pedimos que você continue com a gente aí. Se possível, inscreva no canal.